Oi pessoal, mais uma vez aqui no Flagrante da Nutri e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que são as infecções graves, ou seja, as infecções de corrente sanguínea no paciente com câncer durante o tratamento. As infecções, principalmente as infecções da corrente sanguínea, são as principais causas de morte em pacientes oncológicos durante o tratamento. Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos abordar esse importante tema no paciente oncológico. Muitos pacientes vão utilizar a quimioterapia como tratamento, em alguns casos outros tratamentos como a radioterapia também e as cirurgias. Mas a quimioterapia é um tratamento agressivo cujo objetivo é destruir as células do câncer, as células tumorais, porém ele vai destruir também as células sadias, as células normais. Entre as células afetadas estão as células imunológicas, ou seja, os glóbulos brancos que defendem o nosso organismo desses patógenos, dessas infecções. E os glóbulos brancos nós chamamos de leucócitos. Então, as pessoas que estão passando em tratamento quimioterápico, elas tendem a ter esse número de glóbulos brancos baixos e por isso ficam mais suscetíveis às infecções da corrente sanguínea. Mas os agentes que causam essas infecções, Adriana, eles vêm da onde? Eles vêm normalmente das nossas mucosas, eles entram pelo nariz, pelos olhos, pela boca, também entram pelas feridas que são ocasionadas muitas vezes até pelo próprio tratamento, então as feridas na boca, as feridas no intestino, entre outros locais. E por isso é muito importante o cuidado para evitar esses riscos. Então, fica comigo até o final que eu vou te contar tudo sobre como evitar esse risco, que é um risco muito grave dessas infecções. Mas antes, já aproveita para deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades. O intestino, ele pode ter feridas por conta do tratamento da quimioterapia e também, muitas vezes, se o paciente recebe radioterapia na região da barriga, no abdômen, na pelve. E isso pode ocasionar feridas no intestino. Quando o intestino está ferido, ele tem mais possibilidade de deixar aqueles patógenos, ou seja, aquelas bactérias patogênicas ruins, passarem para a corrente sanguínea. E por isso existe uma chance maior de infecção por essas bactérias. Porque esses micro-organismos, essas bactérias, elas causam doenças. E aí o risco de infecções graves da corrente sanguínea. Por outro lado, o tratamento, a quimioterapia principalmente, ela vai levar a uma destruição daquelas bactérias benéficas que estão habitando no intestino e que protegem o intestino dessas bactérias patogênicas que causam doenças. O tratamento ele também causa destruição da nossa flora intestinal, da proteção do nosso intestino. Os antibióticos que podem ser utilizados como profilaxia ou por conta de infecções também vão destruir essa flora intestinal, essa microbiota intestinal, que é a comunidade de bactérias benéficas que protegem o nosso intestino. E com essa situação, a pessoa fica mais suscetível à translocação desses patógenos, ou seja, a entrada, a penetração desses patógenos para dentro do organismo, ou seja, para a corrente sanguínea. E dessa forma, formando um ciclo de destruição da microbiota, destruição da barreira intestinal, aumento da suscetibilidade de passagem desses micro-organismos e, por outro lado, uma imunidade deficiente, risco maior de uma infecção grave, uma infecção sanguínea, uma infecção generalizada que nós chamamos de sepse e, portanto, um risco maior de morte para esses pacientes durante o tratamento. Como se defender? Consumir uma dieta anti-inflamatória, ou seja, equilíbrio entre os alimentos que são mais inflamatórios, como as carnes vermelhas, o pão, os doces, principalmente os açúcares, açúcar branco, equilibrar esses alimentos com os alimentos que são anti-inflamatórios, como os vegetais, principalmente os vegetais crucíferos, que são os vegetais verde escuros, como a couve, o espinafre, o brócolis, por exemplo, que são ricos em sulforafanos. Além disso, os grãos, os cereais e as sementes são muito importantes também como alimentos anti-inflamatórios para o nosso organismo.
e o consumo dos peixes e muitos outros alimentos também. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui para você com outros vídeos desse mesmo assunto para você saber mais sobre dietas anti-inflamatórias. Além da dieta anti-inflamatória, nós também temos que cuidar do nosso intestino, dar alimentos para as bactérias benéficas crescerem. E quais alimentos cuidam do nosso intestino? A aveia é muito poderosa porque ela tem a beta-glucana, e a beta-glucana é um alimento especial para as bactérias benéficas, para as bactérias probióticas que estão no nosso intestino. Além disso, nós temos outros como a linhaça. Em geral, as frutas também cuidam do nosso intestino, mas uma especial atenção com a maçã, a laranja, o mamão, por exemplo, que são muito importantes também. Auxiliam bastante na microbiota intestinal, com fibras solúveis. As bactérias gostam bastante. Além disso, nós temos outros alimentos, como o iogurte natural, a cebola, o alho e os vegetais verdes, principalmente os verdes escuros, como nós falamos, que são os ricos em sulforafanos. Algumas ervas, como o manjericão, entre outras ervas também importantes para o intestino. E quais alimentos e compostos que essas bactérias boas, probióticas, elas não gostam? Alimentos que não deixam elas se desenvolverem. Principalmente açúcares e doces em excesso. As gorduras trans, que são as gorduras dos produtos industrializados, como sorvetes, bolos industrializados, chocolates, doces de forma geral. Outros alimentos como as carnes vermelhas em excesso, os embutidos como presunto, peito de peru, copa, salame, salsicha, linguiça. Todos esses alimentos, eles não são benéficos para microbiota intestinal, ou seja, para essas bactérias benéficas. Além desses alimentos, todos os industrializados que têm acidulante, conservante, corante, como bala, guloseimas, salgadinho de pacote, massa, sorvetes e doces em geral. Eles não são benéficos para as bactérias boas, então eles prejudicam o crescimento adequado delas e, portanto, a destruição dessas bactérias vai levar ao aumento das bactérias patogênicas e o maior risco de infecção. Então, como proteger o paciente oncológico das infecções da corrente sanguínea? A primeira dica é a dieta anti-inflamatória. E a segunda dica, a segunda estratégia é cuidar do intestino, equilibrar essa microbiota intestinal, essa flora, cuidar das bactérias benéficas, ou seja, as bactérias probióticas que habitam o intestino. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E se você quiser cuidar mais da sua saúde, receber orientações nutricionais personalizadas e saber mais sobre alimentos, entre em contato comigo aqui pelo nosso canal, pelas nossas redes sociais e pelos nossos telefones. Até a próxima!